Professor, se eu quisesse adicionar uma foto sem fundo, tá? Eu vou dar um exemplo. Digamos que eu tenha outros arquivos. Lembra que a gente aprendeu como abrir arquivos? Né? Eu tenho aqui, ó, umas imagens de touro, só como exemplo, né? Então, quando a gente quer uma imagem que não tem fundo, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Aí eu quero uma imagem de um esquilo, eu vou lá no Google, esquilo, vou pesquisar esquilos, tá? E daí vai aparecer um monte de fotos de esquilo. Normalmente essas fotos, elas são JPEGs, que a gente viu na outra aula. JPEG normalmente é uma imagem bitmap, e o JPEG normalmente é uma imagem com fundo, tá? Agora, se eu quisesse um esquilo sem fundo, com fundo transparente, como o Fred perguntou, eu coloco aqui, esquilo.png, e daí eu procuro uma imagem de esquilo com fundo transparente, tá? Quando a gente acha uma imagem com fundo transparente no Google, ele aparece como se fosse esse xadrez, ó, parece um xadrezinho cinza. Isso quer dizer que a imagem está com fundo transparente, tá? Mas quando a gente vê ela aqui, não quer dizer que ela esteja, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Eu clico nela, vou salvar a imagem. Então, botão direito, salvar imagem. Vou salvar, por exemplo, esse esquilo no meu computador. Salvei ele aqui. Quando ele salva, é um arquivo .png, tá? Beleza. Agora eu volto lá para o Photopea e eu vou abrir aquela imagem, tá? Então, agora eu vou arquivo, abrir. Eu vou abrir aquele esquilo que eu salvei, né? Vamos ver se eu acho ele aqui. Arquivo, abrir. Abrir, achei o esquilo, tá? Beleza. Agora, digamos que eu queira copiar o esquilo desse arquivo, eu quero copiar ele para cá, né? Então, a gente abre os dois arquivos. Vocês estão vendo aqui que tem dois arquivos abertos, né? Eu posso selecionar segurando o Ctrl e clicando na camada do esquilo, ó. Daí eu vou dar Ctrl C, tá? Ctrl C copia. Agora eu venho aqui e vou dar Ctrl V, tá? Mas ó a pegadinha do malandro, tá? Nem toda imagem, mesmo que esteja em PNG, nem toda imagem está com fundo transparente, tá? Às vezes não tá. Então agora eu vou mostrar um exemplo para vocês como a gente tira aquele fundo quadriculado daquela imagem do esquilo, que é o que o Fred perguntou. Agora eu vou mostrar para vocês a ferramenta de seleção que não é mais a quadrada e a ferramenta de seleção que não é a bolinha. Então aqui a gente tem a ferramenta de seleção laço, tá? Se vocês clicarem aqui, ó, na ferramenta de seleção laço, tem três tipos de laço, tá? Tem o laço normal, que a gente usa, por exemplo, para tirar alguma parte do objeto. É igual um laço, a gente pode deletar, né? Então, esse aqui é o laço normal. Eu tenho costume de, normalmente, tirar as arestas com esse laço normal, ó. Seleciono e deleto, ó. Eu seleciono e deleto, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem, ó. Seleciono e deleto. Então, eu vou meio que cortando, é como se fosse uma tesoura, assim, ó. Seleciono, deleto, né? Só que esse laço, ele é um laço mais grosseiro, tá? Por isso que a gente chama ele de laço, tá? É como se fosse, de fato, um laço, ó. Selecionei e deletei. Só que ainda ficou com uns errinhos, né? Daí agora eu vou mostrar para vocês a ferramenta que temos aqui, junto com o laço, se você clicar e segurar, a gente tem, por exemplo, o laço poligonal, a gente também tem o laço magnético, tá? O laço poligonal, você usa como se fosse o laço, só que em vez de ele ficar todo orgânico, ele é um laço reto, e daí a cada clique você pode selecionar e deletar, né? Então é um laço como se fosse reto, assim. O laço magnético, ele tem um imãzinho no ícone, tá? Eu vou mostrar agora para vocês como que a gente utiliza o laço magnético, tá? O laço magnético, ele é como se fosse um ímã, tá? Eu vou usar aqui para vocês verem. E daí, para que serve? Por exemplo, o laço magnético, você pode selecionar o esquilo, né, de um jeito mais orgânico, só que ele vai meio que grudando em volta do esquilo, ó. Então, ele já vai meio que, tipo um imãzinho, ele vai selecionando aquela região. Lembrem que para selecionar, você vai clicando devagar, né? Nessa hora tem que ter calma, tá? A gente tem que ter paciência. E daí, o que eu estou fazendo? Eu estou selecionando o esquilo.
Qual que é o meu objetivo? Eu vou deletar, na realidade, o fundo que está em volta do esquilo, tá? Então, aqui eu estou selecionando o esquilo. Selecionei. Lembre que quando a gente seleciona, vai ficar um pontilhado piscando. Se eu quiser, por exemplo, adicionar a seleção, subtrair seleção, eu posso usar todas as ferramentas de seleção. Como assim? Digamos que eu selecionei de um jeito meio grosseiro aqui, assim, né? E daí eu queira corrigir alguma seleção, né? Então, eu posso pegar aqui o laço. Aqui na parte de cima da ferramenta, tem aqui o subtrair, tem aqui o somar. Eu posso usar o subtrair ou somar para somar a seleção. Por exemplo, aqui, ó, vou selecionar essa parte aqui, daí ele soma a seleção. Da mesma forma, quando a gente seleciona errado, né, eu posso somar ou subtrair. Ó. Então, aqui em cima, eu posso usar a ferramenta de seleção. Tá? Digamos que eu queira selecionar a mais aqui. Ó. Ele vai somando. Se eu quiser subtrair, eu clico aqui em cima, né? E daí ele subtrai a seleção, quando eu quero tirar alguma coisa, né? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Digamos que ele selecionou errado a orelha. E daí eu posso vir aqui, eu posso somar a seleção. Então, ele vai fazer uma nova seleção, ó. Então, ele soma a seleção. Isso serve para quando a gente quer editar uma coisa com mais detalhe. Por exemplo, eu acho que aqui eu selecionei errado. Daí eu venho aqui e eu tiro a seleção, ó. Uma tecla de atalho para somar e subtrair é você usar no teclado o Shift ou o Alt, tá? Mas é legal vocês olharem lá por cima. Beleza, a primeira parte, você seleciona o esquilo. Por exemplo, eu selecionei o esquilo. E daí eu quero, por exemplo, copiar agora só o esquilo. Então, eu estou selecionado, do Ctrl J. E daí, agora, ele vai ter uma camada duplicada. O que ele fez? Ele duplicou só o que estava selecionado. Para eu não me confundir, eu vou mudar o nome da camada, esquilo. E daí a camada anterior, eu posso tirar o olhinho, né? Eu posso deletar. Aquela que tinha o fundo branco, eu deleto. Então, venho aqui, clico na camada que eu não quero, deleto. Agora aqui, ó, se a gente olhar, o esquilo ele está cortado, né? É claro que eu cortei com pressa, né? Não foi com calma. Quanto mais calma, vou dar um exemplo aqui para vocês verem, tá? Quanto mais calma, mais detalhes vocês vão perceber. Por exemplo, eu quero deletar esses branquinhos aqui, ó. Eu posso selecionar e deletar, né? Ó, vou selecionar esses branquinhos aqui, ó, e deletar, né? Então, quanto mais tempo você dedica, né, mais detalhe você pode fazer, né? Então, por exemplo, ó, vou selecionar aqui, vou deletar. Daí, quanto mais calma, quanto mais tempo vocês têm, mais detalhezinhos você pode corrigir, né? Então, deletei aqui, ó. Então, digamos que eu selecionei aquele esquilo. Agora eu quero mudar o tamanho, né? Então, agora o esquilo está sem fundo, que é o que o Fred tinha pedido, né? Você pode pegar uma imagem já pronta, sem fundo, pode, às vezes a imagem já vem pronta, então isso ajuda bastante, né, quando a imagem já está transparente, ou você pode deletar o fundo, que foi o que a gente fez agora. Eu quero mudar o tamanho e a posição do esquilo, vou deixar um esquilo pequenininho aqui, ó. Eu mudei o tamanho dele, deixei ele aqui.